Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Boa tarde a todos, meu nome é Alessandro Gomes Enoch, eu sou professor permanente do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFO e é um prazer para mim estar participando desse primeiro fórum de pesquisadores do PPGCS UFO e queria dizer que esse vídeo está disponível no canal no PET em CIS no YouTube. Bom, o objetivo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, é basicamente nós apresentarmos as nossas trajetórias acadêmicas, bem como as pesquisas que nós realizamos. Talvez a maioria de vocês não me conheça, porque eu estou lotado numa unidade acadêmica da UFO, que ela está em outra cidade. Né? Ela está localizada no campus avançado de Tuiutaba, a mais ou menos 1h30, 2 horas de Uberlândia. Talvez por isso a gente não tenha se encontrado tanto. Então, até um bom motivo para a realização desse vídeo. Bom, eu sou formado em administração, originalmente, com mestrado em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado em sociologia também pela Universidade de Quebec, em Montreal. Bom, vou falar um pouquinho de cada uma dessas fases inicialmente para a gente poder vocês entenderem um pouco de como é que foi essa minha trajetória, essa minha chegada no programa. Bom, inicialmente, no mestrado, eu fiz esse mestrado já há bastante tempo, né? Tem uns 25 anos atrás, e numa área da administração, que é uma área que talvez não seja tão conhecida pelas demais áreas do conhecimento científico, que é a área de estudos organizacionais. Eu digo isso porque normalmente as pessoas têm uma visão de fora da administração, têm uma visão um pouco, vamos dizer assim, de que a administração é uma coisa mais pragmática, mais instrumental, de gestão, e tem áreas da administração que são áreas mais críticas. Né? Então, essa área na qual eu acabei me inserindo é uma área que tem um aporte de muitas outras áreas do conhecimento científico, como a sociologia, antropologia, psicologia. Então, é nesse contexto que eu acabei entrando nessa área da administração. Até porque o objeto de pesquisa que eu estudei no mestrado foi uma coisa que normalmente é associada à sociologia do trabalho. Eu estudei, no âmbito do mestrado, o trabalho domiciliar realizado na indústria calçadista de Franca. Franca é uma cidade a aproximadamente 2 horas, mais ou menos, de Belo Horizonte, cidade onde eu nasci, e é uma grande produtora de calçados, especialmente tênis. É um grande polo calçadista brasileiro, né? E era até muito mais na época. Então, muito do que é produzido, algumas partes do processo produtivo do calçado, especialmente a costura, ela é feita nas casas dos trabalhadores. É uma coisa que a gente pode ver, inclusive, quando você pega o Capital e você vai lá ver a parte do capítulo 13 do Capital, em que você vai ver o trabalho a domicílio, é uma coisa muito parecida. Né? No caso, eu fiz uma pesquisa qualitativa, ou seja, eu entrevistei trabalhadores que trabalhavam a domicílio nesse setor, e pude constatar uma realidade bastante complicada assim, em termos de condições de trabalho. Né? Salários baixos, muita sazonalidade, ausência de direitos trabalhistas, entre outras coisas que vocês podem imaginar. Bom, essa dissertação eu terminei mais ou menos em 99, no ano de 99, e logo em seguida ingressei no doutorado da sociologia, até por isso, por querer me aprofundar um pouco mais nessa discussão. No doutorado, eu acabei tomando
tendo contato comum as bases de dados, né, brasileiras, especialmente os censos populacionais, né, do Censo Populacional do IBGE, de 10 anos, e as PNADs, as Pesquisas Nacionais para Amostra de Domicílio. Então, no caso, no doutorado, eu acabei pegando esse objeto do trabalho a domicílio e realizando ele no âmbito nacional. Né? Como assim? Como eu não podia fazer entrevistas, né, com trabalhadores dos diversos setores que utilizam esse tipo de trabalho, eu acabei usando as bases de dados das PNADs, que são as Pesquisas Nacionais para Amostra de Domicílio, de 96 até 2007, se eu não me engano, na época. Foram as bases que eu usei, claro que com a interrupção do censo no meio do caminho. Mas eu peguei toda esse conjunto de bases, né? Então, nesse sentido, é uma análise quantitativa, né, desse fenômeno no Brasil, e terminei essa tese de doutorado mais ou menos no ano de 2009, se eu não me engano. Bom, feito isso, eu fiz um concurso, né, para a Universidade Federal de Uberlândia em 2010, passei nesse concurso e vim morar aqui em Ituiutaba, na cidade de Ituiutaba. Bom, chegando aqui, né, em Ituiutaba, como não tinha, esse trabalho não era um trabalho tão presente aqui na região, eu acabei buscando, né, algumas proximidades. Eu comecei a estudar trabalhos precarizados aqui, né, especialmente trabalho de cortador de cana, trabalho de bituqueira, né, trabalho em frigorífico, e alguns contatos com a questão religiosa. Né? Isso veio até de uma pesquisa que foi feita logo no momento em que eu cheguei, por volta de 2002, 2012, 2013, em que eu estudei empreendedores de artigos religiosos, ou seja, empresas que vendiam artigos religiosos na cidade de Ituiutaba, Uberlândia, Uberaba e Araguari. Então, assim, através da discussão do empreendedorismo religioso, eu acabei chegando um pouco na discussão da religião, que é um tema que me agrada muito, embora não seja um tema central, é um tema que eu tento fazer uma relação entre a área de estudos organizacionais e a sociologia da religião. É uma das vertentes do meu trabalho também. Bom, então sempre tentando nisso, né? Estudando os trabalhos precarizados, estudando um pouco a questão da religião, um pouco da questão da cultura popular, especialmente o congado aqui na cidade, que é muito forte. Né? E no espaço desse tempo a gente foi conseguindo projetos, né, de pesquisa na FAPEMIG e no CNPq, inclusive vários projetos ligados ao congado, ligados ao trabalho de bituqueira, ligado ao empreendedorismo religioso, todos esses nessa direção. Bom, mais ou menos no ano de 2015, né, surge uma oportunidade de realizar um pós-doc, né, na Universidade de Quebec, em Montreal, com o professor Ângelo Soares, que ele tem uma pesquisa muito interessante, né, com trabalhadores de cuidado, especialmente trabalhadores de cuidado de idosos, cuidadores de idosos. Né? É toda uma dinâmica diferente de trabalho, né? Enquanto a gente pensa num trabalho industrial normal, a gente pensa quando a gente vai para um trabalho de cuidado, a gente tem uma dimensão física, uma dimensão emocional, uma dimensão sexual, uma dimensão cognitiva, que é muito, muito presente, né? E é muito interessante, assim, muito instigante, na verdade. E a partir daí, isso veio me interessando também. Então, é um tema de pesquisa que me interessa bastante, né, atualmente, em que até é contemplado num projeto de pesquisa meu, né, atual, que é sobre essa atividade de cuidador de idoso, né, que é bastante interessante.
Voltei, né, desse pós-doc e continuo desenvolvendo as minhas pesquisas. Eu sou, inclusive, pesquisador não só do PPGCS, né, mas também do PPGEP, que é do mestrado em Geografia aqui do nosso campus aqui. Então, desde então, né, a gente vem desenvolvendo diversas pesquisas cujos os eixos principais são a questão do trabalho, mas especialmente o trabalho precarizado, a questão do empreendedorismo, mas assim, não naquela vertente mais pragmática, mas uma vertente mais ligada em período religioso, ou de gênero, ou racial. Também a discussão da religião, mas um pouco da religião ligada a outras variáveis, como ao trabalho, como organizações, ou como ao próprio empreendedorismo. Um pouquinho, né, da questão de algumas manifestações culturais, como a Congada, por exemplo, mas especialmente o que está me interessando hoje é o trabalho de cuidado e esse trabalho mais precarizado. Acho que esse que é a tônica do meu trabalho atualmente. Tem uma predileção também, né, atual, por métodos mais qualitativos, né, isso é importante dizer, embora tenha conhecimento, né, de como abrir uma PNAD, como abrir um censo, como trabalhar esses dados quantitativos. Hoje eu trabalho muito mais com dados qualitativos, de entrevistas especialmente, fazendo especialmente análise de discurso, né, que isso é uma coisa que me interessa bastante e que eu tenho uma certa facilidade de fazer isso. Um pouco, basicamente é isso, né? Eu estou há pouco tempo no programa, eu fui acolhido no programa há aproximadamente 2 anos. Fui muito bem acolhido, inclusive, eu agradeço de antemão a todos os colegas que foram super gentis comigo, super solícitos, e desde então, né, a gente vem trabalhando junto. Inclusive eu lecionei, né, no semestre passado, não, com essa coisa da pandemia a gente ficou até meio perdido, né, mas no ano passado, a disciplina de teoria crítica. Então é a disciplina que eu fiquei incumbido naquele ano. E a partir de agora eu estou aberto, né, a depois de me apresentar, conhecer todos vocês, e gostaria também de dizer que eu estou aberto a conversas, a diálogos, a também a quem deseja falar um pouco mais sobre essas áreas de estudo que eu trabalho e que tem interesse eventualmente de discutir um projeto ou de discutir eventualmente uma possível orientação. Ok? Então, desde já eu agradeço, né? Quem tiver interesse em me contactar, né? Meu e-mail é alessandroenoque@uf.br, né? Alessandro com 2 S, Enoque, ENOQE, @uf.br. Pode me mandar um e-mail que eu vou ter o maior prazer de responder e estabelecer esse diálogo, ok? Bom, um forte abraço a todos, agradeço muitíssimo mais uma vez essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês e me coloco à disposição para eventuais dúvidas, eventuais conversas, ok? Uma boa tarde a todos e bom trabalho a todos. Meu nome é o professor Aldo, do Instituto de Ciências Sociais. Eu sou coordenador do Núcleo de Estudos Marxistas sobre a América Latina. Cumprimento a todo mundo, a comunidade do INSIS e principalmente os novos integrantes do programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Eu me sumo aqui à iniciativa que foi proposta pelo professor Diego, coordenador do curso de mestrado em Ciências Sociais, para falarmos sobre os núcleos de estudos e os grupos de pesquisas no Instituto de Ciências Sociais. Como todo mundo sabe, o Núcleo de Estudos Marxistas sobre a América Latina, ele
tem um extrato de informação no site do INSIS. Você vai encontrar lá no site do INSIS, vocês clicam no núcleos e vocês vão ter uma ideia sobre o núcleo de estudos marxistas sobre a América Latina. Então eu vou falar rapidamente, sem mais delonga, sobre o nascimento do núcleo, as atividades do núcleo, os objetivos do núcleo de pesquisa no contexto do Instituto de Ciências Sociais, tá certo? Bom, em primeiro lugar, o Núcleo de Estudos Marxistas sobre a América Latina nasce, né, por iniciativa do Grupo de Pesquisa Estado e Capitalismo na América Latina, coordenado também por mim, desde 2006. Em 2005 eu entrei aqui na UFO, em 2006 eu criei o Grupo de Pesquisa Estado e Capitalismo na América Latina e vem desenvolvendo atividades no âmbito da ciência política, sociologia política, né, e sociologia em geral, no contexto do Instituto de Ciências Sociais, que naquela época não era instituto, né, mas de qualquer maneira o Grupo de Pesquisa Estado e Capitalismo na América Latina, que tem atividades desde 2006, ele vem desenvolvendo então essas atividades no âmbito da ciência política, sociologia política, teoria política, né? Pesquisas bem variadas sobre a questão da América Latina, principalmente Estado, a relação do Estado, a questão do Estado e a sua relação com a economia, a questão da história no campo do marxismo. Então, o Grupo de Pesquisa Estado e Capitalismo na América Latina foi o grupo, né, que deu iniciativa para a criação, né, do Núcleo de Estudos Marxistas sobre a América Latina. E por que o núcleo com esse nome, né, Núcleo de Estudos Marxistas? Porque a gente vem trabalhando na proposta sobre o Estado e Capitalismo na América Latina na problemática marxista, né? Como trabalhar o Estado, como trabalhar a questão do poder político, como trabalhar a questão da hegemonia política e sua relação com a economia, com as classes sociais, né, com os movimentos sociais, enfim, o Núcleo de Estudos Marxistas, né, sobre a América Latina, primeiro se pauta, né, se baseia na proposta, na teoria marxista sobre o Estado, sobre o poder político e sobre a economia e a história. Então, essa é a questão. E a América Latina, por quê? Porque a América Latina está em ampla demanda, os estudos sobre a América Latina estão em ampla demanda, né? Procura em todo o Brasil, né? Então, o Núcleo de Estudos Marxistas sobre a América Latina nasce no contexto do Grupo de Pesquisa Estado e Capitalismo na América Latina, né? E em 2017 elaboramos a primeira proposta da criação do núcleo e em 2018 foi aprovada por uma resolução do Conselho do Instituto de Ciências Sociais, né? A partir de 2018, diga-se de passagem, em 2017 a gente já tem um conjunto de atividades de pesquisa e atividades extensionistas, como por exemplo palestras, mesas redondas, cursos, seminários que a gente desenvolveu sobre problemáticas bem importantes, né, sobre a América Latina. Então, rapidamente, falando sobre já as atividades do núcleo, né, 2017 tivemos a primeira atividade com um curso de extensão, 2018 também tivemos um curso de extensão sobre o poder na América Latina, o poder sobre estudos marxistas, né, com diversos autores, diversos professores, né? E 2019 tivemos algumas atividades também sobre palestras sobre Síria, Palestina, né? E outros problemas candentes do momento, né? Então, em 2020 a gente não teve nenhuma atividade justamente pelo contexto da pandemia, né? Mas o grupo, assim que voltar às atividades, né? Termina essa pandemia, o grupo tem uma reunião por mês e vou falar assim que começar o semestre, né, voltar às atividades, vou fazer o convite para todo mundo participar, os interessados, né, participar do núcleo de estudos marxistas sobre a América Latina. Então, quais seriam os objetivos
do NEMARX, né, do Núcleo de Estudos Marxistas sobre a América Latina, né. Em geral, esses objetivos são muito amplos, né. A gente tenta se basear, né, na problemática da teoria marxista sobre o poder político, né, equacionando a teoria marxista em geral, que seria economia, teoria do Estado, teoria da ideologia, tá certo? Equacionar a teoria marxista, né, desde uma perspectiva crítica, né. O núcleo tem como objetivo, então, geral, pesquisar, analisar, debater sobre a ótica, como eu falei da teoria política marxista em particular, né? Por exemplo, a história do marxismo, né, na América Latina, né? Autores como Lenin, Gramsci, Trotsky, Lukács, Althusser, Poulantzas e diversos autores. Como é que essa história do marxismo se desenvolveu na América Latina, né? O outro objetivo aqui é como é que se ocorreu a recepção dos autores marxistas já mencionados, como Lenin, Gramsci, Trotsky, Lukács, Althusser, Poulantzas e outros autores. Qual que foi a recepção desses autores na América Latina, né? Autores marxistas contemporâneos também, esse é o objetivo do estudo, né? Contemporâneo, e sua proposta de análise sobre a economia e o mundo do trabalho, né? Por exemplo, autores que estão como Meszaros, Harvey, né, e outros autores importantes contemporâneos que discutem a questão da economia e o mundo do trabalho, tá certo? A influência do marxismo em autores marxistas latino-americanos, né, na arte, na literatura, né, no cinema e nos documentários. Então, a gente também tenta focar esse objetivo, né, analisar essa influência dos autores marxistas na arte, na literatura, né, documentários e no cinema, né. Outro objetivo também aqui análise sobre autores marxistas que trabalham ou estudam a problemática do direito burguês, tá certo? Do direito burguês e sua relação com a economia e o Estado, né. A gente também outro objetivo aqui que busca equacionar, trabalhar, pesquisar no contexto do NEMARX é a problemática do Estado, né? O Estado na América Latina, o poder político na América Latina, né? Como é que o Estado e sua relação com a economia, com as classes sociais, né? A problemática do poder político, a problemática da hegemonia política, né? Como trabalhar essa questão? Então, um dos objetivos do NEMARX também visa trabalhar, estudar, pesquisar sobre a problemática do Estado e sua relação com as classes sociais, com a economia, a história, né, num determinado contexto, né. Outro objetivo aqui, né, o específico já aqui do proposto pelo núcleo, é a articulação dialética do processo de desenvolvimento capitalista dependente e o processo de intervenção do Estado na consolidação e reprodução dos tipos de capitalismos, né, instaurados na América Latina. Então, é uma problemática na qual a gente tenta pesquisar a relação dialética entre economia e Estado, Estado e economia, num determinado contexto histórico, numa determinada sociedade, né? Essa é uma das problemáticas importantes da qual a gente tenta trabalhar. Tem um monte de objetivos específicos, mas não vou mencionar aqui porque o meu tempo já está acabando, né? Basicamente seria, em resumo, né, como é que o Estado, a problemática do Estado, do poder político, da hegemonia política, a gente pode trabalhar essas questões. E o núcleo do estudo marxista busca dar uma proposta de pesquisa na área da ciência política, da sociologia em geral, né? E também no amplo, digamos assim, contexto das ciências sociais, né? Num contexto de pandemia, como o momento que a gente está vivendo, né? A gente pode trabalhar e estudar a questão da problemática da hegemonia política no Brasil, né? Uma pesquisa específica sobre isso, que a gente busca trabalhar com autores marxistas específicos para tentar entender uma problemática específica como o caso brasileiro, né? Nesse contexto agora de supostamente um Estado, um governo
fascista, né? Todo mundo fala que é fascista, descobrir, desvendar, né, a essência do poder político desse governo. Então, a proposta do Núcleo de Estudo Marxista sobre a América Latina visa esses objetivos, né, principalmente o foco aqui sobre o Estado, a sua relação com as classes sociais, com os movimentos sociais, né, com a economia, né, com as frações da classe dominante, com as frações do capital, como é que a gente pode interpretar, entender essa problemática do poder político, da hegemonia política na América Latina. Então, basicamente, seria isso, né? Eu tenho outras coisas para falar aqui, mas já me passei do meu tempo. E eu agradeço aqui ao professor Diego, agradeço a vocês, a comunidade do Instituto de Ciências Sociais e também, principalmente, aos integrantes, novos integrantes do curso de mestrado em Ciências Sociais. Tá? Então, eu fico por aqui. Qualquer coisa, meu e-mail está lá no site. Você pode entrar em contato comigo, né? Se alguém se interessa participar do núcleo, estamos para receber vocês com os braços abertos e para se unir às atividades do Núcleo de Estudos Marxistas sobre a América Latina. Eu agradeço e fico por aqui e um grande abraço. Até mais. Olá, meu nome é Leonardo Barbosa Silva, sou professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia e também professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UF. Fiquei de gravar um vídeo contando um pouquinho sobre a minha pesquisa, um pouco como me coloco dentro da universidade, o que eu tenho feito, e é isso que eu vou fazer nesse instante com vocês. Bom, antes de tudo, eu tenho uma formação em Ciências Econômicas, foi esse curso que eu fiz graduação. Na sequência, meu mestrado e doutorado foram ambos na área da Sociologia, feitos na Unesp de Araraquara. Apesar de ter uma trajetória na Economia e na Sociologia, nesses dois campos do conhecimento, eu me dediquei sempre às questões que envolvessem o Estado. E, por conta disso, tenho minha relação de pesquisa próxima a esse tema. Dentro do Instituto de Ciências Sociais, eu me coloco na sub-área da ciência política e costumo ministrar disciplinas desse campo. Hoje, minha área de interesse, os temas que eu mais me interesso, eles dizem respeito às políticas públicas dentro de um contexto do Estado latino-americano, Estado brasileiro, em condições que conhecemos que são de intensa desigualdade social no nosso país. E tenho atuado hoje, sobretudo, discutindo políticas públicas do ensino superior. Dentro dessa minha trajetória, eu iniciei a minha atividade como pesquisador, estudando temas que envolviam uma política pública em específico, que era a política pública do campo da administração pública, do campo da gestão pública. Estudei reformas administrativas, estudei a reforma do Estado. Hoje a reforma do Estado é um tema que pouca gente discute, que tem pouco holofote, mas ela foi, durante um tempo, os anos 90 sobretudo, uma temática muito forte, muito presente, muito ativa em grupos de pesquisa das ciências sociais no Brasil e também no mundo. E sua derivada, a reforma administrativa, que foi encaminhada fundamentalmente pelo governo Fernando Henrique Cardoso, à época tendo o ministro Bresser à frente do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Ela teve ou deixou filhas importantes na história do país, uma emenda constitucional, a 19, a inserção de um princípio novo à administração pública, que é o da eficiência, a abertura do uso de organizações sociais para fazer gestão de serviços públicos, que tem desdobramentos até o dia de hoje, no caso da saúde pública, educação pública, e o próprio projeto do Futurice, que foi publicizado pelo governo Bolsonaro e que tinha uma das suas ferramentas a utilização de organizações sociais para a gestão das universidades. Mas esse tema eu fui deixando gradativamente, ele foi um tema de pesquisa até meu doutorado, resultou na publicação de um livro, que foi minha tese, que eu apresento aqui para vocês, Governo Lula e a Agenda dos anos
90, discutindo um pouco essa agenda de reforma administrativa e como o governo Lula absorveu ou combateu essa agenda, né? Mas quando eu finalmente ingressei na Universidade Federal de Uberlândia, eu comecei a deslocar minha atenção dessa política pública que envolve a administração propriamente dita para o campo da política de saúde e a política de educação, né? A política de saúde no primeiro momento e a política de educação é a que me guia até hoje, sobretudo do ensino superior, né? Então, tenho me dedicado hoje a organizar, a coordenar um grupo de pesquisa chamado Observatório de Políticas Públicas. O Observatório de Políticas Públicas ele tem uma composição interdisciplinar. Nós temos estudantes, técnicas e docentes de várias áreas, né? Pessoas com vínculo ou sem vínculo com a Universidade Federal de Uberlândia, que vêm do campo das ciências sociais, do campo da economia, do direito, da educação física, pessoas que estão também interessadas em discutir as políticas para o ensino superior no Brasil e na América Latina. O Observatório ele tem feito pesquisas coletivas, nós participamos recentemente de um edital que a Pró-Reitoria de Graduação abriu para fazer um estudo sobre o perfil dos estudantes evadidos e retidos na Universidade Federal de Uberlândia. Conseguiu produzir um estudo importante sobre assistência estudantil no Brasil, sobretudo projetos de lei que têm tramitado no Congresso Nacional para criar finalmente uma política nacional de assistência estudantil, que ainda não existe. O que existe é um programa nacional que foi criado em 2007, e essa ação do Observatório redundou numa obra também, que eu recomendo a vocês, que é Assistência Estudantil em Debate, que discute justamente o processo de tramitação desses projetos de lei, né? Um pouco da história da assistência estudantil, a tramitação desses projetos e o que o Observatório tem pensado como aquelas que seriam as importantes diretrizes para uma política nacional de assistência estudantil. O Observatório também produziu relatórios sobre a evasão e retenção na Universidade Federal de Uberlândia e hoje tem se dedicado a pensar um projeto de pesquisa que discuta a evasão e a retenção no âmbito internacional, né? No âmbito latino-americano, como os governos têm definido a evasão e a retenção, como os governos têm produzido políticas de enfrentamento, e temos visto que essa definição hoje é uma definição reducionista, precária, incapaz de perceber a riqueza do que é o fenômeno da evasão, e o que tem levado o debate a um campo meramente administrativo, né? A contabilização do número de estudantes evadidos sem imaginar e problematizar suas causas, suas relações mais íntimas com o contexto, com o ambiente, seja o ambiente individual, social, seja o ambiente institucional das universidades, seja os problemas estruturais da sociedade. Hoje a evasão não é pensada nessa dimensão, não é associada a uma grande avaliação do ensino superior, ao cumprimento ou não das finalidades da educação superior que são prescritas pela LDB. Ela não é tida ou colocada em confronto com a ideia de direito à educação, que para nós é fundamental, tampouco é sensível aos problemas da desigualdade. Então, temos problematizado essa questão de maneira muito firme para que a gente possa sugerir uma nova baliza para se pensar a evasão e a retenção no Brasil, a partir daí uma nova definição, novos indicadores, novos mensuradores, novo diagnóstico e nova política pública. Isso tem sido um pouco o objetivo do Observatório de Políticas Públicas. E para finalizar, eu também tenho participado de pesquisas sobre perfis de estudantes, né? O desenho dos perfis, qual é o perfil do estudante de graduação do ensino superior. Participei de uma pesquisa, a 5ª pesquisa de perfil nacional, pesquisa nacional de perfil dos graduandos das instituições federais de ensino superior, que foi organizada pela Andifes e Fonapras, Associação Nacional de Dirigentes das IFES, e o seu Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assistência Estudantil, que resultou numa pesquisa importante, num relatório importante que foi divulgado em 2019, mostrando como que a universidade hoje é mais popular, tem estudantes de nível de renda mais baixo e é cada vez mais negra. E também atualmente participo de uma pesquisa local na UFO, coordenada pela professora Silvia Sintra,
que tem feito o levantamento do perfil dos estudantes da pós-graduação. O objetivo é que a gente, com essa pesquisa, possa pensar num teste, né, num primeiro exercício, numa pesquisa piloto, que lance as bases para uma pesquisa nacional do perfil dos estudantes também de pós-graduação. Essa pesquisa da professora Silvia é uma pesquisa focada na ideia de saúde mental, né? Então a gente monta o desenho, descobre qual é o perfil dos estudantes de pós-graduação e associa esse perfil a mais ou menos sofrimento emocional, uma vez que a gente tem percebido que é muito comum que esses estudantes da pós-graduação sofram com ansiedade, problemas do sono, né, sofram com sensações de desamparo, e a gente vai tentar encontrar as associações possíveis entre esses sofrimentos e o perfil geral. Então, de maneira geral, é isso que eu tenho pesquisado. Fico à disposição e obrigado pelo espaço. Pessoal, tudo jóia? Boa tarde. Meu nome é Gustavo Gabaldo, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Fui convidado a fazer esse vídeo para falar um pouco da pesquisa que eu estou desenvolvendo, sob orientação da professora Marili Pérez, para o mestrado, como parte de uma série de atividades que esse programa está fazendo junto com o INCIS, que é o Instituto de Ciências Sociais da UFO, para a pandemia, em tempos de isolamento social, como forma de divulgação de conteúdo científico, de discussões e de reflexões dentro do campo das ciências sociais. Para me apresentar um pouco, eu sou graduado em Ciências Sociais, em bacharel e licenciatura, para essa mesma universidade. Na minha monografia eu pesquisei telemarketing dentro do campo da sociologia do trabalho, sob orientação da professora Rafaela Cirino. Pesquisei um pouco mecanismos de controle, ideologia e adoecimento. Fiz uma iniciação científica dentro da sociologia da educação, do ensino de ciências sociais, um pouco de sociologia da juventude também. E hoje em dia, dentro do mestrado, eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o ensino de ciências sociais na educação básica aqui em Uberlândia, tentando observar quais são os processos, padrões, os casos limites dentro desse fenômeno social, que é o ensino de ciências sociais. A pesquisa se insere dentro de um que costuma se chamar de subcampo denominado ensino de ciências sociais. Ele é denominado como subcampo a partir de uma nomenclatura bourdieusiana, que dentro desse subcampo dialoga bastante com Bourdieu, que até faz parte de um processo de apropriação desse teórico, das ideias dele pelos programas de pós-graduação no Brasil, a partir dos anos 90 principalmente, e parte da discussão do próprio conceito de campo em Bourdieu, que tem a ver com domínios sociais que são autônomos, conseguem desenvolver mais ou menos leis próprias de funcionamento, hierarquizar normas linguísticas, objetos, temas no caso dos campos científicos, metodologias, instituições. E o ensino de ciências sociais ele se caracteriza como subcampo justamente por não possuir essa relativa autonomia. Claro que todo campo da sociedade nunca é autônomo, ele sempre é determinado por condições culturais, políticas, enfim. Ele é determinado por um conjunto, por um arcabouço muito complexo de esferas da sociedade, de práticas. E justamente por estar sujeito a muitas delas, seja a esfera jurídico-política, seja a intermitência que esse campo passou, a relativa baixa legitimidade que as produções dentro desse subcampo possuem, que é considerado dentro desse conceito de subcampo. Assim. Metodologicamente se trata de uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Eu parto muito das reflexões do Howard Becker e do C. Wright Mills sobre frente a determinado objeto de pesquisa, o sociólogo
deve poder adaptar os métodos que ele está empregando para captar todas as nuances e todas as propriedades e dinâmicas desse objeto da melhor forma possível. Becker parte de uma discussão sobre a história teórica da sociologia nos Estados Unidos, de como que se desenvolveu uma especialização focada na metodologia, do que ele costuma chamar de metodólogos. São teóricos que se focalizam apenas naquela discussão metodológica, que acabou criando um distanciamento entre pesquisadores, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, distanciou eles da discussão metodológica. Segundo ele, deve ser uma discussão que deve ser feita por qualquer pesquisador, que é uma coisa seminal para o desenvolvimento de qualquer conhecimento científico. Também parto um pouco daquela acepção, daquela inferência de que os métodos quantitativos e qualitativos dentro da pesquisa social não são antinômicos, não são opostos, como se muito viu durante algum tempo dentro das ciências sociais. Na verdade, eles são complementares. Quando utilizados corretamente juntos, eles garantem a heterogeneidade de dados, eles garantem validação científica mais aprofundada, ao mesmo tempo que instrumentos quantitativos eles permitem a quantificação estatística das variáveis utilizadas, garante a quantificação das relações de força entre esses elementos, permite generalizações e comparações. A pesquisa qualitativa permite a percepção de casos limites que podem ser essenciais para a compreensão do fenômeno em questão, permite o descobrimento de novas variáveis, ele permite a confirmação, a negação, o aprofundamento da explicação daqueles processos recorrentes observados pela pesquisa quantitativa, permite captar elementos subjetivos e aspectos simbólicos das interações entre os agentes e entre as instituições. Então, eu parto desse pressuposto de que são metodologias complementares. Então, se trata justamente de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, tentando atender o máximo possível de variáveis que possam ser captadas da melhor forma possível, e sempre respeitando esse caráter da validade científica, essa validação das inferências feitas. Os instrumentos que eu estou procurando utilizar são a questionário, de ordem mais quantitativa, e a entrevista semi-estruturada, de ordem mais qualitativa. Passando um pouco para o objeto em si, o que eu estou tentando buscar analisar são os modos específicos de inculcação desses conteúdos sociológicos, antropológicos e políticos dentro da educação básica na cidade de Uberlândia. Como que são as condições culturais de recepção dessa forma de conhecimento sobre a realidade, que são as ciências sociais. Como o Perseu Abramo traz, toda pesquisa científica é uma análise das interações entre diversas variáveis. E nesse caso não seria diferente. Então vou trazer algumas das variáveis que eu penso que são essenciais para a análise do objeto, que vão ser consideradas na análise do fenômeno. Uma delas diz respeito aos processos de institucionalização das ciências sociais na educação básica no Brasil, que é uma área que tem muitos estudos dentro desse subcampo, que não cabe aqui fazer todo um trajeto histórico, uma historiografia dessa construção, mas que é um processo que se inicia no final do século XIX, principalmente com Rui Barbosa, com Benjamin Constant, dentro de um contexto da República Velha no Brasil, uma busca de centralização do poder político em meio às disputas que ocorriam nesse contexto histórico e que vão se desenvolvendo ao longo do século XX até hoje em dia, sempre por um processo, segundo Sueli Mendonça, de intermitência. Então, esses processos de regularização, de institucionalização das ciências sociais e da educação básica são muito interrompidos. Horas são generalizados, horas são bloqueados. Então, é uma história de interrupções, por assim dizer. Então, esse é um elemento central para pensar esses processos de institucionalização. Um outro elemento central que quem traz muito bem é o Hammurabi de Oliveira, que ele aponta como durante muito tempo se teve a sociologia e as ciências sociais como uma disciplina quase que ontologicamente construída e constituída como crítica,
ela era naturalmente contestadora e propiciava visões mais aprofundadas e contestadoras da realidade social. Só que, na verdade, a sociologia, como qualquer domínio social, ela está sujeita a certos contextos, ela está sujeita a certas determinações históricas, certas condições objetivas, e que, em certos contextos, ela pode adquirir um caráter conservador, por exemplo, de integração da identidade nacional, de sobrevalorização de certos elementos. E o Hammurabi Oliveira traz isso muito bem. Existe toda uma discussão sobre a elaboração dos manuais, por exemplo, a partir dos anos 20, para a educação básica, em que existiam certos autores que praticavam uma certa sociologia católica, que se costuma chamar, enquanto outros autores de caráter mais secular, por assim dizer, associados ao movimento da escola nova, da pedagogia, ou ao positivismo durkheimiano, que era muito forte no Brasil. E eles disputavam para elaborar os manuais para essa disciplina. Então, dentro dessas duas visões, a sociologia tinha sentidos muito diferentes. Então, esse é um exemplo muito claro de como que a sociologia está sempre em contato, sempre determinada e, de certa forma, determina a vida em sociedade. Um outro elemento é que, dentro dessa história, que mesmo em períodos de completo, quase que ostracismo dentro da educação básica, os conteúdos sociológicos, antropológicos e políticos ainda permeavam a sociedade brasileira. Seja dentro das escolas normais, sejam dentro de disciplinas que não a sociologia ou as ciências sociais. Então ela nunca saiu de fato dentro dessa educação, ela sempre permeou esses espaços e essas instituições. Outras variáveis que são essenciais para a compreensão do fenômeno, como a condição de trabalho dos docentes, como que o contexto político-econômico contemporâneo influi sobre a prática docente. Procuro utilizar muitos escritos do Dardot e do Laval sobre o neoliberalismo, sobre o Estado gestor e como o modo de funcionamento dessa estrutura estatal implica sobre a atividade docente. A formação desses professores dentro das universidades, se eles são de fato habilitados para dar aula de sociologia, que já é uma outra discussão de que no Brasil muitos desses docentes de sociologia não são efetivamente habilitados nessa área. Observar como que se dá a participação desses professores em curso de formação continuada, curso de formação de professores durante a graduação, as implicações das disciplinas de licenciatura sobre a prática docente, os desdobramentos, às vezes, de pós-graduações que fizeram sobre a docência de fato. Então essa é uma outra questão que deve ser levada em conta. A prática pedagógica desses professores, sobre quais os mecanismos de mediação pedagógica que eles utilizam, quais as teorias didáticas que são mais recorrentes, por que elas são as mais recorrentes, o que isso tem a ver com a formação e como isso implica sobre o ensino da disciplina. Origem social desses docentes, de onde eles vieram, por que eles se tornaram docentes, quais representações sociais que eles têm sobre o Estado, sobre a prática profissional, sobre os alunos, sobre a escola e a educação, também é algo fundamental para a compreensão desse fenômeno. Para além disso, a compreensão de outro agente que é fundamental para estudos educacionais, que é a análise do corpo discente dessas escolas, sobre as origens sociais deles, sobre as representações que eles possuem sobre a disciplina de sociologia, sobre a educação formal, que é a escola, sobre o professor, sobre eles mesmos. Também é uma outra questão que é fundamental para compreender toda essa rede de interações que convergem no fenômeno em questão, que é o ensino de ciências sociais em Uberlândia. Então, de forma geral, essa é a minha pesquisa. Ainda está em desenvolvimento, escolhi alguns dados, escrevi parte teórica, metodológica, e busca justamente compreender como que se dão os processos educacionais voltados aos conteúdos sociológicos, antropológicos e políticos dentro da nossa sociedade, usando o recorte geográfico da cidade de Uberlândia. E como que essa rede de interações, essa rede de representações entre os agentes, entre as instituições, acabam convergindo em certos processos educacionais e quais são essas implicações sobre o modo efetivo que
essas relações de ensino-aprendizagem se dão na cidade. E, de modo geral, como que a absorção e a produção desses conteúdos na contemporaneidade do Brasil. Então é isso. Caso alguém tiver alguma dúvida, ela pode mandar um e-mail, imagino que vai ter na descrição do vídeo ou nos comentários. Como são poucos minutos para falar sobre toda a pesquisa. Não dá para falar de tudo, nem falar de tudo a fundo, mas quem tiver o interesse, estou aberto a conversar sobre, dialogar, tudo mais. Obrigado pela oportunidade e é isso, fiquem bem.